Vou falar um pouquinho então para vocês hoje, pessoal, sobre dicas de entrevistas, né? Que foi um tema que a gente levantou aí. Antes queria me apresentar. Vocês estão vendo aí minha tela? Tá compartilhada? É tudo certinho? Opa! Sim, Ó, tudo admito certinho. aqui. Eu sou o Francisco, né? O Kiko. Eu entrei aqui como estagiário também no final de 2013. Tá meio lento aqui. Aí, eu coloquei até a minha foto, coloquei ali, obrigado, Lu, porque a Lu conseguiu pegar a minha foto de quando eu entrei em 2013. Olha, estou um pouco diferente, né? Olha aí, Sim. mudei um Ah, muito pouquinho. bom. Ó, tem alguém com o microfone, acho que é aberto aí. Se alguém, quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar, para o áudio não ficar saindo, tá? Acho que eu coloquei a Karina, a Ju, se você conseguir me ajudar de host aí. Entrei então como Já. estagiário Obrigada. em setembro de 2013, né? E estou fazendo aqui minha carreira. Em 2015 eu fui efetivado. Fiz uma apresentação bem interativa, como vocês estão vendo, aproveitando aí os tempos que a gente fazia apresentação para a faculdade. Fui efetivado em 2015 como assistente 1. Em 2018 eu tive a minha primeira promoção, né? Então eu virei analista de DHO Júnior, né? DHO é Desenvolvimento Humano e Organizacional, que é o departamento que eu atuo hoje, né? E estou aí angariando a próxima promoção. Vamos ver se sai logo ou não, enfim. Mas estou aqui fazendo minha carreira na Ourofino, né? Até ficar velhinho. Então, além de ser analista, que na Ourofino está fazendo minha carreira, eu sou psicólogo clínico, né, atendo em clínica fora da Ourofino, atuo também como pesquisador no Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho, acabei de concluir meu mestrado, vou fazer meu doutorado, a gente não pode parar de estudar, né, então vida social realmente eu não tenho, eu descobri que eu já estava de quarentena já faz uns 3 anos, né, brincadeira, gente, eu tenho vida social, saía, né, na época que no Velho Testamento, quando eu podia sair para beber, para os bares, então eu tenho vida social sim, mas eu sou bem nerd, né? E estou fazendo aqui minha trajetória na Ourofino. Aqui na empresa eu cuido junto com a Paty, a Patrícia Aveiro, que está aqui junto com a gente também, do programa Talentos de Ouro. Né? O que é esse programa Talentos de Ouro? É o nosso programa de portas de entrada aqui da Ourofino. Né? Ele tem esses 2 pilares, que é o programa de estágio e o programa de aprendizagem, é o programa de aprendiz. A minha amiga Paty, ela cuida mais do programa de aprendiz, ela toma um pouco mais de frente nesse outro, e eu fico com o pilar de estágio. Né? Então, o projeto, né, esse projeto de Talentos de Ouro, ele é o nosso programa de portas de entrada, e ele é estruturado de uma forma que leva um tempo, né? As pessoas entram aqui e ficam um tempinho aqui. No caso de quem é aprendiz, que nesse momento a gente está sem vaga, né? Eles ficam 1 ano e 9 meses, se eu não me engano, em média, né? E a gente nesse momento já está com o nosso quadro de aprendiz cheio. Mas os de estágio, né? A gente deixa as pessoas ficarem nesse programa, né? O pessoal de veterinária, eles ficam pelo menos 6 meses, é o mínimo, claro que isso pode ser renovado, e os outros cursos, né, de química, farmácia, engenharias, o mínimo é de 1 ano. Então a gente está com essas vagas em aberto agora, para começar a princípio em agosto, até agosto do ano que vem, podendo ser renovado, claro, se o estagiário tiver um bom desempenho, né, se tiver o interesse também, se ele não se formar. Por que tem essa mudança? Porque, em geral, o pessoal de veterinária, eles têm o último semestre somente para estágio. Né? E a gente tem uma dificuldade aqui, né? Acho que o Moura Lacerda tem curso de veterinária aqui em Ribeirão, tem algumas universidades aqui, mas tem muitas pessoas que vêm de fora, né? Botucatu, Pirassununga, São Paulo, Jaboticabal, a gente recebe muita gente de fora, então eles, de uma forma geral, têm somente o último semestre, mas a gente tem aluno de veterinária que acaba conseguindo ficar mais tempo. Né, os demais cursos, a gente consegue fazer um programa de estágio aí de 1 ano bem estruturado, com treinamentos e desenvolvimento bem mais aprofundado nesse período de tempo, né?
O pessoal sempre pergunta se tem possibilidade de efetivação. Sempre tem, né? A gente teve nessa última leva de 21 estagiários e esse ano 8 foram efetivados, né? Então isso equivale a 38%, dá mais ou menos um terço, que é a nossa média, o nosso indicador aí geral. Então, claro, para o estagiário ser efetivado, ele tem que ter um bom desempenho, tem que ter a vaga disponível. Então, a gente sempre fomenta, junto aos gestores, que os estagiários sejam efetivados, mas se não der nesse momento, de forma imediata, a gente mantém eles aqui no banco. Tem alguns que a gente sempre, né, guarda no nosso coração, e quando aparece uma oportunidade, a gente já pega o telefone, liga para a pessoa e fala, não quer vir trabalhar com a gente? E faz uma entrevista. Então, a gente sempre busca priorizar os nossos aprendizes e estagiários em vagas que têm o perfil deles na hora de efetivá-los, né? Vamos lá. Será que foi? Hoje, quantas vagas que a gente tem? Nós estamos com 12 vagas de estágio, né, para a área para a jornada aí de biológicas, né, veterinária, biologia e cursos afins. Nós estamos com 5 vagas, 4 lá na Fazenda Experimental, em Guatapará, que a Ju apresentou agora, né, que fica, Guatapará é uma cidadezinha mais ou menos 80 quilômetros, se eu não me engano, daqui de Ribeirão, dá mais ou menos 1 hora, né, de viagem, e a gente está com essas 4 vagas, uma para trabalhar no nosso biotério, lá cuidando do ratinho, coelho, né, os bichinhos lá, e 2 para o nosso centro de treinamento e capacitação, dando essa contribuição nos treinamentos que a Ju também comentou de IATF, né, acho que eles fazem ultrassom também, e uma para trabalhar nas análises clínicas de grandes animais. E uma vaga para ficar aqui interno na nossa matriz em Cravinhos, no nosso administrativo. Então, para a jornada aí de biológicos, a gente tem essas 5 vagas. Para farmácia, química e afins, a gente está com 2 vagas aqui em Cravinhos no nosso P&D, uma para o farmacotécnico e uma para o desenvolvimento de materiais e embalagens. Estamos com 3 vagas também aqui internas para o nosso time de excelência operacional, para engenharia de produção, uma vaga para o nosso time de manutenção, né, engenharia mecânica, elétrica, eletrônica, automação, e uma vaga para TI, para os cursos de ciência da computação, né, tecnologia de informação, para trabalhar aqui em Cravinhos também com a gente, totalizando 12 vagas. E como que funciona o nosso processo seletivo aqui na Ouro Fino, né? De uma forma geral, deixei até coloridinho, aí fiz questão de deixar bem coloridinho para ficar bem amigável e para a gente representar aí o mês do orgulho LGBTQI+, que a gente está vivenciando agora em junho, né? Sábado é o Dia Internacional, que a Ouro Fino é uma empresa que preza muito pelo respeito às diversidades, às diferenças, né? E a gente fomenta muito justamente essa prática inclusiva e de diversidade. Então, fiz questão de deixar bem coloridinho aí esse slide. A vaga, ela abre, né, ela começa o processo seletivo quando tem a abertura da vaga. Então, o gestor levanta essa necessidade de ter um programa de estágio na área dele, né, um projeto, e ele abre essa orça, né, faz o orçamento e abre essa vaga. Assim que a gente abre a vaga, né, nós fazemos uma reunião de alinhamento do perfil, quais são os pré-requisitos da vaga, quais são os cursos que vão ser aceitos, né, quais são as principais atividades que o estagiário vai aprender, por exemplo. Aí, a partir disso, a gente desenha, né, o processo seletivo, como que ele vai ser, a gente divulga essas vagas para o mercado, né, abre para inscrições. Na sequência, a gente faz as triagens de currículos, lembrando que as inscrições para o programa de estágio Talentos de Ouro vai até o dia 29/6. Né? Então, finalizando essa etapa, a gente faz as triagens dos currículos e começamos a seleção. Né? E as seleções tem diversos métodos, a gente pode aplicar testes, fazer dinâmicas, né, entrevistas individuais, entrevistas coletivas, até chegar no momento de definição do candidato aprovado, né, depois a gente dá todos os retornos, ou por telefone ou por e-mail, por isso sempre fiquem atentos aos e-mails, porque a gente faz muita comunicação pelo próprio Vagas, né, ou pelo e-mail de vocês. Então, muitas, às vezes mudando de fase, né, a gente agenda uma entrevista e mandamos para vocês por e-mail, então fiquem atentos
sempre aos meios de comunicação de vocês, até a fase de admissão, né? Vou começar então agora com as dicas de entrevista para vocês, uma vez que eu apresentei aí o nosso programa Talentos de Ouro. São algumas dicas básicas, deixei de uma forma bem lúdica, bem interativa, para deixar um tempo no final para vocês perguntarem também. Né? Pode ser que vocês tenham alguma dúvida, ficou algum questionamento, então vou deixar aberto depois para vocês perguntarem, tá? Bom, pessoal, então acho que... prefere... Desculpa, Oi, Ju. você prefere responder no final, né? Se surgir alguma dúvida, aí você pode me interromper, Ju. É porque tem uma que talvez seja pertinente, Pode porque falar. está ligada ao processo seletivo. Perfeito. A Mariana, ela questiona se quando a gente se inscreve no programa pelo vagas.com, aparecem os departamentos, mas não há como selecionar qual temos interesse. Isso será direcionado por vocês de acordo com o currículo? Isso, na realidade, qual que é o nosso planejamento? Assim que finalizar o processo de inscrição, normalmente a gente deixa o estagiário escolher qual que é a... Tá tendo uma reforma ali? Ai, meu Deus, desculpa. A gente deixa o estagiário escolher quais são as prioridades deles, né? Então, a gente deve mandar um link para eles com as prioridades que eles têm. Então, quem quer fazer o estágio lá em Guatapará, por exemplo, na Fazenda Experimental, no biotério. Então, a gente deve enviar esse link para as pessoas depois, né? Por isso que eu sempre falo, fiquem atentos aos e-mails de vocês, porque a gente vai mandar um e-mail, né? Esse link para as pessoas selecionarem as prioridades, ou se tem alguma área que não quer trabalhar, ou se todas interessam. Então, a gente deve deixar o estagiário escolher também as prioridades que eles têm, tá bom? Será que eu respondi, Ju? Beleza. Acho que tá no mudo aí. Eu vou seguir. Imagina. Com certeza. Respondeu sim. Eu vou seguindo aqui. A Kátia tá aqui comigo, minha gerente. Dá um oi, Kátia. Oi, gente. Tá aqui no pequenininho. Oi, Kátia. Pessoal, vou seguindo aqui. Se surgirem dúvidas, vocês podem ir perguntando, tá bom? Ou deixamos para o final. Eu vou começar com as dicas para quem vai concorrer a vagas aqui na Urufino. Perfeito. Ou em outras empresas mesmo, né? Tem gente que já está formado e também quer algumas dicas. Então, vou dar algumas dicas básicas que a gente do RH sempre fica atento nas seleções, né? Então, acho que a primeira dica, né, pessoal, faça sua lição de casa. Então, essa apresentação incrível que a Ju fez hoje, é importante que a gente busque, né, no site das empresas, né, antes da gente ir para a seleção. Então, tudo que a Ju apresentou hoje, isso está disponível para o mercado, né, Ju? Se a gente entrar no site da Urufino ou de relacionamento com investidores, a gente consegue essas mesmas informações disponíveis nos sites, não é mesmo, Ju? Com certeza, sim. É isso aí, são apresentações que são padrões. Então, de uma forma geral, as empresas, elas disponibilizam algumas informações, seja pelo próprio LinkedIn da empresa, né, no site, sobre a missão, a visão, os valores, né? Então, a Ju citou aqui o nosso propósito, que é reimaginar a saúde animal, a nossa personalidade. Então, é sempre importante vocês fazerem uma pesquisa sobre a empresa antes de ir para a entrevista. Né? O que a empresa faz? A Urufino produz ração, né? As pessoas perguntam muito isso para a gente. Então, pelo que a Jo comentou, não, a gente produz medicamento veterinário. Né? Hoje a gente não faz rações, nutrição, produtos para nutrição animal. É importante também vocês já pensarem, tem algumas perguntas, né? Que os recrutadores e as recrutadoras muitas vezes perguntam para investigar a motivação da pessoa, né? Se ela realmente, os motivos que levou ela a se interessar pela vaga. Então, tentar responder essas perguntas já em casa, para você ir um pouco mais preparado para a entrevista, vai te ajudar a ser mais assertivo. Então, por que você se candidatou para essa vaga? Eu estava vendo um TikTok ontem de uma menina que ela estava conversando com uma recrutadora, né? Só vinha a voz da recrutadora, e a recrutadora perguntava exatamente por que você se candidatou para essa vaga lá? Porque eu estou procurando emprego. Ela, não, mas qual que é o seu objetivo profissional?
é um emprego, né? Ficar empregada. Então, assim, é bom vocês irem já, tem essas perguntas que são importantes, que são mais clichês mesmo, mas que são importantes vocês irem já munidos para você dialogar ali com o recrutador, o que te motivou, né? Se você se inscreveu para uma vaga em Guatapara, por que você se motivou por essa vaga? O que você quer aprender lá? É laboratório, é o biotério, ou é o centro de treinamento? Então, é importante você já ir fazer ir com essa lição de casa feita. Então, a gente pesquisar tanto sobre a empresa. Então, essa apresentação que a Ju fez hoje, é importante que sempre que a gente vai buscar uma vaga de emprego, entrar, né, ou de estágio, entrar no site da empresa, tentar coletar o máximo de informações que vocês conseguirem sobre missão, propósito, a cultura da empresa, os valores, né? Além dessas questões que são mais reflexivas mesmo, né? Tem algumas questões que são mais clichês, mas que são importantes vocês estarem preparados, né? Então, por que se candidatou para essa vaga, né? Por que quer vir trabalhar nessa empresa específica? O que você entendeu da descrição do cargo, né? Da descrição da vaga de estágio, por exemplo, né? Você não pode chegar numa entrevista sem entender o que está acontecendo, né? Qual que é a empresa que você está indo, que você está concorrendo. Deixa eu ver se eu consigo. Então, nunca vá para a entrevista sem saber nada da empresa, né? Você não pode chegar lá perdido. Nossa, o que faz aqui, né? Onde que fica essa empresa? Outro dia eu liguei para um candidato de outra cidade, né? Na verdade, acho que o candidato me ligou falando que o sonho era trabalhar aqui na empresa, e fiz uma entrevista, e eu falei, mas você tem disponibilidade de mudar aqui para Ribeirão Preto? Aí a pessoa virou, mas fica em Ribeirão Preto, não fica aqui na minha cidade? Eu falei, não, a gente fica aqui em Ribeirão, na região de Cravinhos, né? Precisa se mudar para cá, né? Era uma vaga de laboratório. Aí ela, não, então eu não tenho interesse. Quer dizer, a pessoa fez toda uma venda, né? Que é o sonho trabalhar aqui na Ourofino, mas assim, acho que nem estava sabendo ao certo. É importante a gente sempre pesquisar sobre a empresa que a gente vai concorrer à vaga, né? Preparar a memória com antecedência é sempre importante também. Então, pegar o seu currículo, né, as suas experiências, tanto as experiências profissionais quanto as experiências de vida, né? O estagiário, às vezes, não tem tantas experiências profissionais, nunca trabalhou, mas com certeza, na sua trajetória acadêmica ou na sua vida mesmo, ele teve alguma vivência que ele pode trazer isso para a entrevista. Então, pensar nessas situações mais importantes da vida, pessoal e profissional, avaliar o papel que você desempenhou em cada uma delas, o que você aprendeu, quais que foram os desafios, né? Aqui a gente deixa um exemplo, iniciação científica, se fez algum intercâmbio, participou de atlética, de CA, então cada uma pode encaixar em diversas competências, né? Uma dica que a gente sempre dá, bem básica, é utilizar o método estrela, na verdade é STAR, né? É um mnemônico, é uma sigla, né? Um acrônimo de situação, tarefa, ação e resultado. Então sempre que a gente vai contar numa entrevista alguma situação, algum exemplo de alguma experiência que a gente teve e que ela foi produtiva, é importante a gente trazer todo o contexto. Então a situação é o contexto, né? Por que a gente qual que era o problema que tinha instaurado, né? Qual que foi a solução que vocês pensaram, a tarefa que foi realizada, né? A ação que foi executada e o resultado que você teve com isso. Então a gente gosta muito de que as pessoas tragam alguns cases de sucesso, né? Então por que eu implementei um programa de talentos de ouro na Ourofino? Porque a gente tinha uma questão de ter um lead time, né? Um tempo de recrutamento e seleção muito alto, né? E de treinamento e desenvolvimento também dessas pessoas. Então, a solução que a gente teve, a tarefa, foi criar um programa de estágio bem robusto, em que a gente possa treinar essas pessoas para ocupar as vagas na empresa, né, dentro do perfil, de uma forma mais rápida. Qual que foi o resultado que a gente teve? A redução do tempo médio de contratação. Então, essas vagas, a gente tem a pessoa pronta, demora entre 1 a 7 dias para fazer a seleção, é muito rápido, né? Então, esse é um exemplo que eu estou falando agora, né, desse método STAR, da gente pensar nessa situação, tarefa, ação e resultado. Então, sempre demonstrar os resultados por meio de uma estrutura lógica, tá? Não dê respostas vagas, então é sempre bom ter objetividade, né? Não fique sempre, não responda de uma forma monossilábica, né? Sim, não. Então é importante sempre você estar ali, se você tá se propondo a participar de um processo seletivo, de uma entrevista, né? É importante você estar ali inteiro. Então,
esteja aberto. A Ju falou uma frase tão linda aí na abertura dela: não deixe a sua ansiedade, o seu medo atrapalharem os seus sonhos. Gente, eu vou tatuar aqui no meu braço, Ju, achei lindo. Porque, de fato, a seleção é um fenômeno social bastante estressogênico, ansiogênico, né? A gente está sendo avaliado ali, né? Então é importante a gente não deixar isso atrapalhar a gente, né? Então não dê respostas vagas, né? Responda de forma assertiva. E também tem a objetividade, principalmente em entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, aquela que tem, sei lá, umas 10 pessoas na sala, cada um tem que falar, tem mais ou menos uns 5 minutos para falar, porque senão você fica ali o dia inteiro, e você tem que ser mais objetivo. Então, focar nas informações que você realmente precisa passar, né? Então, foque naquilo que você acredita que vai ser relevante naquele momento da entrevista, nas informações mais importantes e que o recrutador ou a recrutadora precisa escutar. Então, não fique fazendo rodeios, eu sempre falo, tenha empatia também com o recrutador e a recrutadora, porque também são seres humanos. Eu também nunca me esqueço, recentemente eu fiz uma entrevista com uma pessoa e eu fiz uma pergunta inicial, ela ficou tipo 1 hora falando com extremamente detalhes, cada assunto, e tinha coisas que ela poderia ter cortado. Chega no final da entrevista, o gestor e a gestora ou o recrutador, às vezes estão até meio cansados, porque fica um monólogo, né? Não fica uma coisa, vamos, né? Eu não consegui fazer perguntas. Então é importante a gente ter objetividade, não precisa entrar em tanto nível de detalhe, né? Foque nas informações que realmente são relevantes para aquele momento, para responder a pergunta do recrutador ou da recrutadora. Nem pense em mentir, né? Isso fora de cogitação, né? God's time is always right, não tem como. Então a gente pega mentira, e se não pega na hora a gente vê no ato. Então não coloca no seu currículo uma atividade que você não fez, e também não fala algo que você nunca participou, não tem experiência, porque chega na hora, ainda que você passe pelo processo seletivo, na hora do vamos ver, né, de colocar a mão na massa, a gente vai observar isso, e aí também fica muito feio, né? A pessoa pode acabar até sendo desligada no período de experiência, e aí é muito chato, isso é muito ruim, né, para a própria carreira da pessoa. Então não minta, porque você pode ter muito mais prejuízos do que você ser honesto e falar: nunca fiz isso, não tenho experiência, né, não tive essa vivência, estou disponível para aprender. Ok, seja honesto, né, porque é isso que as empresas fazem. Eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, o Zip, ele morou comigo, vou falar apelido para não expor ele, coitado. Ele morou comigo durante a faculdade, né, ele é dentista, e ele estava procurando emprego logo que ele se formou, e ele me ligava: Kiko, me dá dica de entrevista. Eu treinava com ele, ficava horas, e aí ele fez a entrevista. Aí ele me ligou depois para contar como foi. E aí, amigo, como que foi? Ele: ai, Kiko, eu menti na entrevista. Eu: caramba, e aí? Ele falou: ai, Kiko, eu perguntei: o que você mentiu? Ele falou: ai, ele é dentista, né? Ele falou: eu disse pra mulher que eu tava trabalhando ainda na clínica, né, lá da, sei lá, doutora Maria, tô chutando, né? Eu falei: e aí, mas que virou? Aí ele falou: e aí que a entrevistadora foi sócia dessa Maria, e eu já não tava lá, mas faz um tempo. Então, ele descobriu ali na hora. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade daquela vaga, porque ele ficou com receio, ele ficou com medo. Ele falou: eu acredito que se eu falar que eu estou empregado ainda, eu vou ter mais chances de contratação. Então, não minta, porque às vezes uma coisa tão simples e pequena pode ter algum impacto na sua seleção, na sua carreira, né? Também um clichê, né? Seja você mesmo. Na entrevista eu coloquei até esse Simba aí. Também pegando o exemplo do Zip, não façam como o Zip. O Zip tá sendo um contra-exemplo, meu melhor amigo, amo ele. Mas eu lembro quando eu morava com ele, eu falei assim pra ele: amigo, eu preciso namorar, o que eu faço? Aí ele falou assim: amigo, faça tudo, mas não seja você mesmo. Ainda bem que o Zip é dentista e não psicólogo, né?
Falou brincando. Gente, não seja como o Zip, né? A gente quer conhecer vocês enquanto pessoas. Então, mesmo sendo um contexto de ansiedade, né, como a Ju comentou, a gente está na entrevista, a gente fica pensando, nossa, será que se eu me comportar desse jeito ou daquele jeito, eu vou ser melhor? Quanto mais confortável, quanto mais empoderado de si você estiver na entrevista, melhor para você. Quanto mais à vontade, mais tranquilo, melhor, né? O que a gente quer ver é justamente a sua individualidade. Esse é o seu diferencial. Então, quando você estiver fazendo seleção para estágio, por exemplo, tem um monte de gente que está no último ano de veterinária. Qual que vai ser o diferencial de um do outro? Tá, tem algumas experiências de intercâmbio ou de outros estágios que foram feitos, isso com certeza conta, né? Mas claro que o comportamento conta também igualmente ou até muito mais, porque a pessoa está vindo para a Ouro Fino justamente para aprender questões técnicas, né? Questões técnicas a gente ensina. Agora, questões de comportamento, de personalidade é um pouco mais complexo. Por isso que o nosso objetivo na entrevista, nas dinâmicas, é conhecer as pessoas como elas realmente são. Então, quanto mais tranquilo, quanto mais à vontade vocês estiverem, melhor. Atente-se sempre à postura, então é importante a gente ir, né, se sentir confortável quem a gente realmente é, mas lembrar que a gente não está em casa, né? Então, ficar muito atento, né? Existem diversas empresas com diversas culturas, algumas são mais formais, outras são mais informais. É importante a gente tentar conhecer qual que é essa cultura para a gente também pensar em investimento, em roupa, né? É uma dúvida que as pessoas sempre têm, que roupa que eu vou? Então, depende muito da empresa. Tem empresas que são mais formais, que você tem que ir de terno e gravata. Eu lembro quando eu vim fazer minha entrevista, eu vim de gravata, né? Que inclusive é a minha foto, que está lá no crachá. Aqui, ó, tipo, como que eu vim. Olha eu aqui de gravata. Assim, e foi meu primeiro dia de estágio. Bem chique, parece que eu tava na formatura, né? E não é assim, né? Olha como que, na verdade, a gente aqui tem um perfil mais informal. Então, é importante você ver, tentar entender como que é a cultura da empresa e, na dúvida, sempre opta por uma coisa mais neutra, né? Uma roupa um pouco mais neutra, que não seja tão extravagante. Se você tiver na dúvida, se for fazer mais, se sentir mais seguro. Então, sempre se atenta à postura, ao modo como você vai se comportar. Sempre, como eu comentei lá no primeiro slide, né, presta atenção no job description, na descrição do cargo, da vaga, né? Então, é muito chato quando a pessoa vem fazer uma entrevista e ela nem sabe direito o que ela está fazendo ali, né? O que é o cargo, quais que são as atividades, né? Eu lembro que eu perguntei uma vez para uma pessoa, né? E aí, mas o que te chama mais atenção nas atividades aí no setor de utilidades? Aí a pessoa fala, as atividades é um setor muito importante, né? É um setor muito útil para a empresa. Deu uma enrolada, aquela enrolada básica, né? Eu falei, poxa, é ruim, né? Você está concorrendo a uma vaga que você... E se você passar, né? Você vai chegar lá sem saber o que você vai fazer. Então, sempre se atenta às atividades, né? A descrição do cargo, a descrição da vaga. É importante você ir com essas informações preparadas, né? Porque possivelmente é isso que a gente vai perguntar. A gente quer saber que experiências, que vivências que você teve em relação a essas atividades que possivelmente você pode vir a executar se for aprovado, né? Importante também, por isso que esse pré-work, né? Sempre o autoconhecimento, saiba falar sobre você. Então, mesmo se estiver ansioso, né? Fale com você de uma forma bem tranquila e humilde. Então, cada um, né? Eu sou a melhor pessoa para falar de mim. Então, é importante que a gente treine nosso autoconhecimento. Quais são os meus sonhos? Qual que é o meu propósito? Quais que são os meus valores? Né? O que eu acredito? Para que eu fiz psicologia? Né? O que eu quero mudar no mundo? Por que eu tô aqui na Ouro Fino? Enfim, saibam falar sobre vocês, sobre os seus planos, sobre os seus receios, né? É importante a gente buscar sempre o autoconhecimento. Isso não é só para seleção, isso é para a vida, né? Eu sou psicólogo, eu vou puxar a sardinha aqui, sou suspeito para falar, mas é importante a gente sempre buscar tá crescendo, né? Minha avó fez aniversário agora, 95 anos, eu sempre falo, gente, minha avó tá aprendendo até hoje. A gente aprende até o nosso último suspiro de vida, a gente cresce. Então, saiba falar sobre você, né? Não adianta chegar lá na entrevista, o recrutador faz uma pergunta, qual o seu maior sonho, por exemplo, você não sabe responder. Então, é importante a gente sempre buscar o autoconhecimento, né?
importante, pessoal, não fica se comparando. Isso acontece muito, principalmente quando é entrevista coletiva, né, ou dinâmica em grupo. Ah, e a outra pessoa fez isso. Não faz isso que você vai dar um tiro no seu pé. Você vai começar a ficar ansioso, entendeu? Ah, eu devia ter feito aquilo. Vira um clima assim de competição que você vai surtar. E a competição, claro, é ali do momento de seleção mesmo, mas tem que ser uma competição saudável, porque tem gente que se inibe, né, e se fecha. Então, quando começa a ver que outras pessoas têm algumas experiências diferentes, ela se fecha e acaba não conseguindo expressar com plenitude aquilo que ela realmente é ou aquilo que ela realmente quer falar. Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que gostam de dominar a cena ali, né? Então, tem que trabalhar nessa dosagem. Então, não fique se comparando com as outras pessoas. O legal de entrevista coletiva e da dinâmica em grupo é justamente você ter acesso a outras experiências. Acaba sendo um benchmarking que a gente chama, né? Será que se eu não passar nessa seleção, poxa, pelo menos eu vi os cursos, o que as outras pessoas estão fazendo que eu de repente posso também fazer, né? Então é uma forma da gente ver como que os outros candidatos estão se preparando para essas posições. Então, é muito bacana a gente ter essa vivência de como que as outras pessoas estão se preparando, né? Dinâmica em grupo, pessoal, eu sei que é difícil, ninguém gosta. Esse meu amigo Zip, ele liga, ele fala, Kiko, eu não acredito, vocês são sádicos, não faz sentido, vocês fazem a gente só pagar mico, né? Eu falei, não, amigo, dinâmica em grupo pra gente é muito rico, né? Porque é uma forma da gente viver, olhar mesmo como que a pessoa se comporta. Então, você chega na entrevista e fala para mim que você trabalha muito bem em equipe, tudo bem, eu acredito em você, né? Você deve trabalhar mesmo em equipe, mas vamos ver na prática mesmo? Então, a dinâmica em grupo é o momento da gente observar o comportamento das pessoas, né? Como que a pessoa se comunica, como que ela interage com as outras pessoas. Será que a pessoa fica ali só observando, não fala nada, não participa, né? Ou será que ela participa e dá ideias? Então, sempre participe das dinâmicas em grupos, né? São difíceis, todo mundo fica ansioso, né? Sempre tem aquela pessoa que quer aparecer mais, isso é fato. A gente que é recrutadora, a gente olha isso, a gente sabe, não ganha quem fala mais, ganha quem participa e deixa os outros participarem também. A gente quer ver justamente como as pessoas interagem umas com as outras nesse contexto. Trabalhar em empresa, gente, é trabalhar com interação a todo momento, é trabalhar com equipes e relacionamento a todo instante. Então, a dinâmica em grupo permite que a gente tenha uma observação sobre esse comportamento, tá? Então, não adianta, né, você se inibir, ficar muito tímido e não participar, e também o extremo oposto, né? Querer fazer tudo sozinha. Trabalho em equipe não é você fazer sozinha, é você ajudar as pessoas e incentivar que todo mundo ali participe, tá? O que mais aqui? E por fim, a última dica que eu trago aqui, depois vou abrir para vocês também. Eu não sei como que tá o tempo, mas gente, não se martirizem. Eu trouxe a Ludmilla incrível. Hoje Olha, destaque para os seus memes, Kiko, que estão Ai, sensacionais. eu quis fazer uma coisa bem leve. A Ludmilla aqui na live caiu na piscina e se levantou, depois tá tudo ok. Gente, se não der certo, partiu para a próxima, né? As pessoas começam a entrar em noia. Ai, por que que eu não fui aprovado? Ai, eu acho que eu fui tão bem. O que que eu não fiz? Cara, tipo, olha, pelo que eu vi ontem no site, só pro estágio de veterinária, biologia, tinha mais de 300 pessoas, tem muita gente. Então, para a gente que é recrutador também, é muito complicado. Então, a gente tem que ser muito criterioso na seleção. E tem muita gente legal que a gente queria trazer para cá. Então, às vezes as pessoas não entraram, não é porque uma outra pessoa teve um diferencial. Então, não fiquem se martirizando. Ai, por que não foi minha vez agora? Né? Partiu para a próxima, tira como uma experiência de vida, né? E segue adiante. Então, não fiquem se sofrendo com isso, né? O que mais? Bom, relembrando, então, pessoal, as inscrições vão até o dia 9 de junho,
né? Então tá quase acabando, são somente pelo site da Ourofino, www.ourofinosaudeanimal.com. Logo que vocês entrarem tem um banner aqui para inscrições, ou então no link Trabalhe Conosco aqui em cima do nosso site, tá? E assim, gente, depois não adianta, não tem choro nem vela, não vai ser os atrasados do Enem, então aproveita que até o dia 26 ainda dá tempo, não deixa para a última hora, beleza? Obrigado, pessoal. Vou deixar aí aberto para vocês fazerem as suas dúvidas. Olha, nossa, eu tô me você viu que eu fui, hoje você viu que eu fui envelhecendo, né, ao longo do tempo. Esse sou eu quando eu acordo. Não, mas agora finalizou com a Nazaré, gente. Olha, demais, demais. Pessoal, vamos lá. Podem escrever suas dúvidas aqui, já chegaram algumas. Kiko, eu vou passando para você, tá? Vamos lá. Beleza. Juliana Barbosa, minha xará. Ela diz o seguinte: das vagas disponíveis para os cursos de veterinária, qual seria mais relacionada a pequenos animais? E também gostaria de saber se existe algum programa de estágio fora os talentos de ouro. Estágios de vivência, por exemplo, para alunos que não estão no período obrigatório da faculdade. Beleza, obrigado. Como que é o nome dela, Ju? Juliana! Ju também, que lindo, seu xará. É. Bom, são duas perguntas em uma. A primeira, hoje nós não temos não temos estagiários na PET, né? Então, atualmente, o nosso estágio é mais focado em grandes animais lá na fazenda, animais de produção, em IATF, ultrassom, ou análises clínicas mesmo, e no nosso biotério de lá. Né? Então, atualmente, a gente não tem um programa de estágio focado para PET, e assim como em outras áreas também. Então, a gente levanta uma demanda de estágio em determinada área e constrói um projeto, né, algumas atividades para a pessoa. Então, atualmente, a gente não tem essas oportunidades para pequenos animais, tá? E a segunda pergunta, não, hoje o nosso único programa é o Talentos de Ouro, mas ele não tem uma restrição em seu estágio obrigatório e não obrigatório. Isso vai muito também do estagiário, por exemplo. Se a Juliana estiver no segundo ano e morar aqui em Ribeirão Preto e conseguir conciliar o estágio com as aulas, por exemplo, faz o estágio de manhã e estuda à noite, muitas pessoas fazem isso, né, no período noturno, então não tem problema, não tem essa restrição, né, não necessariamente precisa estar no estágio obrigatório, mas a pessoa tem que ter a disponibilidade. É que nos casos de veterinária, em geral, as pessoas têm o último semestre somente disponível, né? Então é difícil a pessoa fazer antes. E a gente precisa cumprir com essa carga horária mínima de 6 meses, porque a gente tem um desenho de desenvolvimento para a pessoa aqui dentro. Não é produtivo, a pessoa não vai conseguir aprender muito se ela ficar só 1 mês, né? Ou 2 meses. Então, os 6 meses é um período mínimo que a gente entende que a pessoa vai se capacitar para estar preparada para o mercado de trabalho ou para vir trabalhar para a Ourofino. Acho que eu consegui responder as duas perguntas, né? Conseguiu. Ô, Ju, só um minutinho. Ô, Francisco. Oi, Gu. Eu acho que em nome dos ex-estagiários aqui, nós tem que dar uma saída para ir almoçar devido ao... beleza. É verdade. Ao rodízio lá. Mas eu quero desejar minha boa sorte a todos aqui e falar que aqueles que vierem sejam bem-vindos, vão estar entrando numa empresa muito boa, de verdade. Que legal. Obrigado, Gu. Valeu. Lindo. Obrigada. Estagiários foram efetivados. Até bom apetite aí, bom almoço. Obrigado. Também estou indo nessa, Francisco, que eu também preciso ir almoçar agora, mas uma boa sorte a todos que estão participando do processo seletivo e que nem o Gu disse, que todos sejam muito bem-vindos, todos que passarem. E a gente vai estar esperando vocês de braços abertos aqui. Tá Valeu, bom? Bê, pelas palavras. Tchau, até mais, gente. Até para esclarecer, pessoal, a Ourofino tomou várias medidas, né, para o controle do coronavírus. A maior parte aqui das pessoas que atuam no corporativo está em home office, mas a gente tem algumas pessoas que precisam estar presentes aqui na empresa, mas assim, é um cuidado muito grande, né, Kiko, que existe para garantir a nossa saúde. Uma delas é o revezamento do nosso restaurante, por isso que a turminha está saindo agora, porque é o horário deles irem almoçar. Isso aí, obrigado, Jô. Tem mais dúvidas, será? Tem, claro. Então, vamos mais uns 10 minutinhos, pode ser? Vamos mais uns 10 minutinhos. Então, vamos lá.
A Rafaela, gostaria de saber como vocês avaliam a comunicação em outras línguas e o quanto isso é importante para a empresa. E também se a Ouro Fino estimula a realização de atividades acadêmicas, como de mestrado e doutorado, e o quanto é valorizado. Excelentes perguntas, na minha opinião. Muito boas. Bom, a primeira pergunta a gente avalia, ou existem diversas formas de avaliar a linguagem, ou por uma entrevista mesmo ali, né? Então, depende muito da vaga, né? Mas se o gestor precisa de conversação, muitas vezes ele mesmo, né? Ou pega algum colaborador que tem o inglês fluente ou espanhol, para fazer uma entrevista na língua, que está sendo avaliada. Então, essa é uma forma. Outra forma é a aplicação mesmo de testes. O vagas.com tem um teste que dá para fazer online. A gente conta também com a ajuda de consultorias para aplicação de testes e até mesmo fazer essas entrevistas por telefone. Então, para avaliar a língua, a gente ou faz por entrevista, né, seja por telefone presencial, ou aplicação de teste. Depende muito do que a vaga precisa. Se é conversação, se é leitura. Tem vaga que precisa só de leitura, né? Ler muito artigo em inglês ou espanhol, revisão de literatura. Então, precisa às vezes mais de leitura e nem tanto conversação. Por isso que varia muito de vaga para vaga. Sobre a questão do mestrado, né, que ela perguntou, com certeza a Ouro Fino valoriza demais. Eu sou uma prova disso. A Paty, que trabalha comigo, também está aqui. Nós fizemos mestrado, eu vou fazer meu doutorado, né, e a gente fomenta muito internamente o protagonismo na nossa carreira, né? Então, é importante que a gente, sim, busque as nossas formas de desenvolvimento. A Ouro Fino já oferece as ferramentas, né? Mas é importante que a gente também não deposite, não terceirize isso para a empresa, né? Então, a gente sempre, sim, tem que continuar, tem que buscar, estudar idiomas, né? Inglês é fundamental, espanhol e outros cursos para a gente continuar se especializando e crescendo, né? Ainda mais nesse mercado que está cada vez mais competitivo. Perfeito. Desenvolvimento profissional e também a pessoa está nas nossas mãos, né? A gente não pode deixar para o outro, exatamente. Exato, Ju. O que mais? Vamos lá. Inúmeros elogios à sua apresentação, falaram que você foi excelente. Ah, que bom. Eu vi uma pergunta aqui do Gustavo. Podem participar do programa Talentos de Ouro recém-graduados? Não, porque o programa de estágio é um contrato específico que é junto com a instituição de ensino e a pessoa precisa estar na graduação, ela precisa ser estudante. Uma vez que a pessoa sai da graduação, né, ela é recém-formada, ela já não pode ter esse contrato de estágio, porque já não é mais estudante, né? Então, o estágio é uma prática estudantil, uma prática de aprendizagem dentro da organização, né? Então, em loco. Por isso que não tem como a gente colocar estagiários que já são profissionais, vamos pensar assim, né? A Carol te questiona se o programa normalmente abre em todos os semestres. Varia um pouco, né? A ideia é que a gente tenha anualmente. Então, como que a gente vai fazer? Para essa turma dos cursos que são de veterinária, a gente deve fazer uma seleção para o pessoal que vai entrar agora nesse semestre e para quem já vai substituir essa pessoa no semestre que vem. Então, se a pessoa só tem disponibilidade a partir de janeiro, por exemplo, no semestre que vem, a gente já quer deixar no gatilho essa pessoa, já fazer o contrato, já deixar tudo prontinho, né? Então, a gente faz a seleção uma vez por ano, tá? E para os demais cursos, a gente vai fazer um contrato anual. Então, a pessoa deve começar, alguém perguntou aqui data de início, né? Deve começar em agosto, a princípio, até agosto do ano que vem, quando a gente deve fazer uma nova seleção, tá? Acho que eu consegui responder. Sim, nós temos bastante perguntas. Tem. Qualquer coisa, se não der, Ju, o pessoal pode me mandar por LinkedIn, né? Ou pelo próprio e-mail. Vamos mais uma. Tem uma dúvida em relação ao currículo. Por exemplo, vagas que demandam algum nível de idioma. É necessário que tenha algo que comprove sua habilidade, como o TOEFL. Acho que o TOEFL é do inglês, né? O teste, O teste até a cultura inglesa, quem faz. Isso, exatamente. Se não me engano. Ou uma pessoa que tem experiência no exterior ou em escolas de idioma não necessita desses comprovantes certificados. Esses certificados, normalmente quem vai fazer pós-graduação, eles pedem tudo esses trem, é super burocrático, né? Aí, no que tange a seleção, varia muito de empresa para empresa, né? A gente, em geral, não pede certificado, porque a gente
gosta do currículo bem conciso. Então, primeiro que a gente só utiliza o vagas.com hoje, né? Então, antigamente a gente recebia por e-mail, papel e via que era a Bíblia, né? E não tinha como a gente olhar 300 currículos. Então, não precisa colocar certificado, né? Até porque se o idioma é por exemplo, algo que é essencial, a gente vai fazer um teste ou fazer uma conversa no idioma, como eu já comentei. Então, para além do certificado, a gente quer ver se a pessoa realmente aprendeu, né? Ela consegue aplicar e tá afiada no idioma, por exemplo. Né? A não ser quando a gente realmente precisa de uma comprovação de algum curso que a pessoa fez, né? Um curso de uma norma regulamentadora, ou algum curso técnico, ou mesmo a própria graduação. Aí a gente pede o diploma, né? Muito bem. Estou vendo aqui as perguntas. Vamos tentar fazer um bate-bola bem rapidinho, talvez? Tá, vou tentar ser objetivo. Profissionais já formados e atuando em uma área está em segunda graduação. Como é o olhar da empresa para profissionais em situação de transição nos programas de estágio? É o Carlos. Obrigada, Carlos. Eu acho que é uma ótima, a gente sempre fomenta, né? Eu acho que, assim, carreira é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. E eu admiro muito, tipo assim, muito mesmo. Minha irmã fez isso, muitos amigos fizeram, quem muda de carreira, né? Tem pesquisas que falam que nessa conjuntura que a gente vive, a gente vai mudar de carreira algumas vezes ao longo da nossa vida. E carreira é uma coisa que tem que trazer satisfação pra gente. Então, quem tem coragem e muda de carreira é muito bacana, e o que a gente já viveu, isso só soma, a gente não perde, né? Então, são experiências profissionais que com certeza a gente leva no currículo. Então, quem está fazendo segunda graduação, seja para mudar de carreira, né, fazer uma transição, ou complementar a que já tá tendo, acho que a gente sempre complementa, a gente só cresce, né? Então, é muito bem visto, acho que é muito bacana isso. Quanto dura o processo seletivo, geralmente, a Jéssica? Olha, os processos de estágio, eles são um pouco mais demorados, né? Então, a gente está correndo aí contra o tempo para as pessoas conseguirem entrar em agosto. Então, eu imagino que agora, o mês de julho todo, praticamente vai ser a seleção. Então, em média, 40 dias, considerando desde a abertura da vaga, né? Aplicação de teste, depois tem entrevistas individuais com os gestores das vagas. Então, entendo que aí em torno de 30, 40 dias, mais ou menos. O Gabriel questiona-se em relação ao curso de agronomia, existe algum nicho onde se aplicaria dentro da empresa? Aqui na Ourofino Saúde Animal a gente não tem estágio para agronomia, mas na Ourofino Agrociência, que é uma parceira nossa, né, a gente hoje em dia separou, então, por conta dos negócios serem diferentes, né? A Agrociência é uma empresa voltada a defensivos agrícolas. Lá eles têm muitas demandas para estágio ou colaborador de agronomia. Então, a recomendação para essas pessoas é que entrem no site da ourofinoagro.com para ver as oportunidades que estão lá. Lá é um outro RH, é uma outra empresa, um outro CEO. Então, lá com certeza vai ter. Aqui na Saúde Animal, não. Muito bem. A Maria, alunos de farmácia que moram em outra cidade podem participar do programa por conta da disponibilidade? Podem, a gente recebe gente do Brasil inteiro, né? A gente oferece uma bolsa, alimentação aqui na empresa, transporte para a pessoa poder se manter. Então, se a pessoa tiver disponibilidade de mudança, com certeza a gente recebe gente do Brasil inteiro, né? Tive um cara de Pernambuco recentemente, né? Vem gente de vários estados, de várias regiões, é muito legal isso. Beatriz, quais pontos vocês mais prezam no currículo de um futuro estagiário? Qual o peso da experiência acadêmica em relação às experiências extracurriculares ou mesmo experiência profissional? Para fazer a triagem de currículo de estagiário é um pouco mais difícil, porque a grande maioria às vezes não tem uma experiência profissional. Então a gente considera sim essas experiências acadêmicas, iniciação científica ou participação do centro acadêmico, né, ou participou da construção de algum evento. Então isso acaba sendo sim um diferencial, mas o mais importante realmente é o comportamental, porque o estagiário está vindo justamente para aprender, né? Então a gente não exige uma experiência prévia. Isso acaba sendo algum diferencial, né, dependendo da vaga. Então alguém que já fez algum outro estágio acaba sendo algo que complementa, mas não é obrigatório, né? Então, dentro dessa quantidade que a gente tem de candidatos, que não dá para a gente entrevistar 500 pessoas, a gente utiliza alguns filtros, sim, dentro dos requisitos, né, da vaga, mas de uma forma geral o comportamento mesmo depois que vai ter mais peso, né? Muito bem, acho que tem mais umas 5 perguntinhas. Gente, Tá. como não caiu o número aqui de participantes, acho que o assunto está interessante. Então, Kiko, liga lá no refeitório para segurar seu prato.
Não, mas qualquer coisa eu peço uma marmita, não se Então preocupa não. olha, isso aí. O Lucas questiona se na área de avicultura vocês têm algum projeto de estágio. Olha que interessante saber que tem alguém interessado pela avicultura. Olha que legal. Se na área de avicultura tem estágio, é isso? Isso. O pessoal lá da fazenda, aí acho que o Rafa até que ele saiu lá, eles são focados mais em grandes animais, não tem nenhum específico só para avicultura, né? Então, hoje também trabalhará com todas as espécies, né? Vai trabalhar com todas as espécies, mas lá tem mais caprinos, né? Bois. Alguém tinha até perguntado de equinos, acho que deve ter, mas em menor quantidade. Acho que a maioria são gado de leite, gado de corte e caprinos e ovinos, né? E até é interessante falar para vocês, pessoal, que dentro de animais de produção, a nossa maior demanda ainda acaba sendo com bovinos de corte, bovinos de leite, né? Uhum. Então, existe uma atenção maior nessa área. Mas muito legal o interesse na avicultura, porque como a gente escuta bastante o mercado, a gente fala de profissionais, né, que faltam, né, mais para granjas. Bom, você pergunta, o Fernando fez a questão do equinos, que você acabou de responder. A Mariana, outra dúvida é que o currículo no vagas.com limita um pouco o espaço para colocar todas as experiências. Vocês aconselham realizar a inscrição pelo site da Ouro Fino mesmo? Tá ligado, não tá? Na realidade a gente contratou o vagas.com para ajudar a gente nesse serviço, porque é muito currículo e a gente não consegue dar conta de olhar um por um, né, manualmente, e eles não vêm num padrão. E o padrão do vagas.com é muito bacana, é muito legal, pode ter algumas limitações, mas de uma forma geral, a gente as pessoas conseguem colocar quantas experiências elas quiserem, né? A gente, em geral, não tem tanto esse problema, né? Mas qualquer coisa é importante focar nas mais relevantes, se estiver tendo alguma dificuldade de inserir, né? Coloca as que você considera mais importantes para as posições, né? Então, as inscrições são realmente somente por lá. Quando você entra no nosso site da Ouro Fino e clica para se inscrever na vaga, você é automaticamente redirecionado para o vagas.com, né? Então, a gente deixa o link lá, mas vai para o Vagas. Então, a melhor forma, né, na verdade, a única é por esse caminho mesmo, tá? A turma não perguntou, mas eu vou perguntar. Pode perguntar. Porque, as pessoas querem colocar todas as qualificações, às vezes não tem, né? Suficiente espaço. O time de RH dá aquela olhadinha no LinkedIn de vez em quando? Assim, é verdade isso que fala? Sim, o LinkedIn é uma ferramenta que a gente tem utilizado cada vez mais. Ju, você tem toda a razão. Então, para os estudantes, para o pessoal que está se formando, é muito bacana manter um perfil atualizado lá também, porque pode ser que a gente busque candidatos por lá, né? No caso de estagiário, a gente vai considerar somente os do vagas.com, mas para posições normalmente mais estratégicas, mais difíceis de encontrar o candidato, a gente faz uma busca ativa pelo LinkedIn. Então, é importante sim manter sempre atualizado lá. Gente, o pessoal de RH adora dar umas piadas nas redes sociais. Cristielen, faço faculdade em Uberlândia e esse resto do ano provavelmente será EAD. Também acho, viu, Cristielen? No caso do ano que vem, se eu quiser trancar o meu semestre para estagiar com vocês, dá certo? Aí tem que ver com a instituição de ensino, né? Eu não sei se você conseguiria trancar, mas talvez não pegar disciplinas, mas aí são questões mais burocráticas, que acredito que possa ser possível, mas a gente tem que ver com a instituição de ensino, se eles vão, porque como é um contrato com a instituição, né, eles têm que assinar. Então, se o curso estiver trancado, será que eles vão conseguir, né, considerar que a pessoa está fazendo um estágio? Por outro lado, se for um estágio extracurricular, não obrigatório, talvez não tenha esse impeditivo. Por isso que os casos têm que ser analisados, né, caso a caso, e é importante a pessoa ver na própria instituição de ensino, no setor de estágio, essa possibilidade. Eu entendo que talvez quando o estágio for em contrato não obrigatório ou extracurricular, tenha essa flexibilidade. A Larissa... Kiko, gostaria de perguntar, por gentileza, se você não acha que o afunilamento por meio da graduação do curso pode prejudicar pessoas que têm experiências profissionais e técnicas nas áreas de atuação das vagas divulgadas, mas não cursam os cursos requisitados.
Entende? Pelo que eu entendi, não é para estágio, isso é para uma vaga de CLT efetiva, talvez, né? Ou para estágio também. Mas o que a gente entende? Existem algumas características das posições que precisam de um conhecimento técnico que é específico para aquela posição. Então, um exemplo, né, que a gente recebe muito. Eu sou vendedor, eu vendo muito bem, tenho ótimas técnicas de negociação, mas eu sou formado em administração. Os nossos vendedores todos, eles precisam ser veterinários, porque eles trabalham com medicamento, né? Eles têm que entender um pouco o diagnóstico ali do que está rolando, tem que entender com mais profundidade do animal, não é só vender, né? Não é simplesmente ir lá e vender. Então, esse é um exemplo que a gente realmente precisa que a pessoa seja médica veterinária para ocupar uma posição de consultor técnico, de vendas. Então, assim como este exemplo, nós temos outras posições que precisam de expertises de determinados cursos, né? Eu sou psicólogo, eu não posso ir para o laboratório fazer uma análise laboratorial sem ter o curso de farmácia ou de química. Então, de uma forma geral, a gente coloca clusters, né? A gente coloca cursos afins, por exemplo, química, farmácia, engenharia química. Então, a gente tenta o máximo que a gente pode abrir para cursos que trabalham, né, que tem essa experiência, que esse conhecimento técnico bem desenvolvido, mas alguns cursos realmente são bastante limitados. Então, depende muito da vaga, dos requisitos e das responsabilidades técnicas da posição. Muito bem. A Juliana questiona se a seleção vai ser por modalidade presencial ou vocês vão usar da tecnologia? Vai ser 100% online, tanto as entrevistas individuais que a gente vai fazer na etapa final, direto com os gestores, né, que temos essas 12 vagas, quanto as etapas anteriores, se a gente precisar, vamos fazer por Zoom, assim como a gente está fazendo hoje. Tá? Se tiver alguma dinâmica em grupo por Zoom, que é o que a gente está planejando fazer em etapas anteriores. Então, a gente vai fazer 100% online, não vai ter etapa presencial, tá? Gabriel, poderia repetir quais são as vagas de estágio para química, se é operacional ou de gestão? A gente hoje está com 2 vagas de estágio para química dentro do nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, P&D, uma para trabalhar com farmacotécnico, né? Então, são aquelas áreas que vão trabalhar em bancada mesmo, fazendo revisão de literatura, né? Pesquisando em farmacopeias, e é uma área que é muito importante para a empresa, e assim como a de desenvolvimento de materiais e embalagens, que também é do P&D, também está dentro aí do nosso laboratório, né? E também precisa fazer muitas revisões e buscar na literatura. Então, são áreas bem focadas dentro do P&D, essas 2 de química que a gente tem hoje. Legal. O Gustavo questiona se tem previsão para aberturas de vagas na fábrica de biotecnologia para estágio, trainee ou efetivo. Uhum. Olha, a princípio o nosso quadro de efetivo está completo, né? Claro que quando tem movimentações, a gente divulga no nosso site, então para acompanhamento de vagas efetivas é sempre importante ver no nosso site, né? A gente realmente não tem uma rotatividade alta na Ouro Fino, isso é bom, as pessoas querem ficar aqui e não querem sair, né? Eu tô aqui há 7 anos, a Ju tá há mais tempo ainda, então vaga efetiva é importante acompanhar pelo site. Programa de trainee a gente não tem hoje, né? E o programa de estágio, como eu falei, ele é desenhado de acordo com demandas do próprio setor. Então, hoje lá no Biotecnologia, na fábrica de biotecnologia, a gente não tem estagiário, mas a gente já teve, que hoje a gente não tem mais essa demanda, pode ser que no futuro tenha, para trabalhar assim no laboratório de biotecnologia, fazendo análises biológicas, então futuramente pode ser que abra, né? A princípio não tem previsão, para esse ano não vai ter, mas a gente já teve no passado, então é bem legal também. Pessoal, mais 3, então, só para a gente finalizar. Gabriel, no meu caso, eu curso Medicina Veterinária no Moura. Estou no 7º período e vou concluir em 2021 apenas. Meu curso é integral. Caso eu for selecionado, como é feita a procedência? Quem tem integral, então a pessoa tem que ter a disponibilidade de trabalhar aqui no período que a gente está aqui, né? Que é das 7h30
claro, tem estágio de 6 horas e de 8 horas, né? Ou das 7h30 até as 4h30 da tarde, ou saindo, né, depois do almoço, fazendo às 6 horas ou 8 horas com horário de almoço, no período de manhã. A gente não tem estágio no terceiro turno, nem no segundo turno. Então, realmente, quem tem o curso integral e está aí no meio do curso, é um impeditivo, né? Dificulta, porque a pessoa precisa estar aqui na Ouro Fino nesse horário. Então, acaba realmente sendo algo que pode tirar a pessoa nesse momento do processo seletivo, mas quando chegar nos últimos anos e tiver maior disponibilidade, flexibilidade, tem gente que prefere até ficar mais um ano, né, um semestre na graduação para poder se dedicar à prática do estágio. Então, mas em geral o último ano ele é focado para isso. Então, quem cursa período integral ou poderia verificar a possibilidade de ir para o noturno, se tiver, ou então tentar quando estiver mais para o final do curso. Existiria a possibilidade de participar desse processo seletivo e começar apenas no início do segundo semestre de 2021? A Juliana questiona. Não, é porque para o segundo semestre de 2021 a gente vai fazer uma outra seleção nesse mesmo formato. Então a gente está fazendo a seleção do pessoal que vai entrar agora em agosto e sair em agosto do ano que vem. E aí, no ano que vem, no primeiro semestre, a gente faz uma nova seleção como essa para as pessoas que vão fazer no segundo semestre de 2021. Fernando Petri, para a vaga de veterinário em Cravinhos, seria para qual área? Bom, em Cravinhos é para trabalhar no nosso departamento técnico, né, produzindo materiais técnicos para esses treinamentos, também do Centro de Treinamento e Capacitação. Então é nesse mesmo departamento, só que a pessoa fica interna, é um trabalho um pouco mais administrativo, fazendo revisões de literatura e produzindo materiais técnicos para a gente utilizar nesses treinamentos, por exemplo. Tá? Então, esse veterinário interno é um trabalho mais administrativo aqui no nosso corporativo, não lida diretamente com os animais, diferente da fazenda. Bom, eu vivo tanto com o pessoal do departamento técnico, até por conta do programa de TV, e eu já vi tanto estagiário passando por aqui, sendo efetivado, virando nossos consultores a campo. Nossa, tem. Recentemente a gente teve o Kaique também, que saiu de lá da fazenda e está lá no Goiás vendendo. Perfeito. É muito legal. Muito. Para fechar com a Mariana, Kiko, você pode explicar um pouco da vaga de pesquisa clínica veterinária, se não for atrapalhar o tempo? Não atrapalha, Mari. Obrigada. De pesquisa clínica veterinária, né? É lá na fazenda de Guatapará também, então de forma bem resumida, para a gente fechar aqui, que eu preciso também almoçar, senão vai fechar o refeitório, né? Lá na vaga a gente deixou as principais atividades, mas de uma forma geral a pessoa vai acompanhar a rotina lá da fazenda, né? Então, no departamento de pesquisas clínicas, ela acompanha todas as análises clínicas dos animais de lá, tanto laboratoriais mesmo, quanto... Aí eu sou leigo no assunto, mas assim, aqueles animais que estão grávidos, né, e que vão parir, então a gente tem muito parto lá de bezerro. Então, ele acompanha toda a rotina da fazenda, mas com um foco mais específico nas análises laboratoriais dentro do laboratório mesmo, né? Perfeito, fechamos então. Obrigado. Passou 1h30. Nossa senhora, eu tô roxa de fome. Gente, Gil, obrigado. Quem tiver mais dúvida... Obrigada também. Pode me adicionar no LinkedIn ou me mandar por e-mail, tá? E aí eu tento responder o mais rápido que eu puder, tá bom, pessoal? Queria agradecer todo mundo. Gil, muito obrigado. E a gente vai se falando, tá bom? Pessoal, obrigada também. Foi ótimo participar com vocês. Espero que a gente tenha gerado valor e ter feito a diferença na vida, não só profissional, mas pessoal de todos vocês, viu? São dicas valiosas que a gente vai levar para nossa vida inteira.